Alex Dias Ribeiro, piloto de Fórmula 1, o primeiro desportista a colocar na mídia internacional, numa plaquinha do seu carro automobilístico, Cristo Salva. Ele é um dos implantadores dos Atletas de Cristo no Brasil. Hoje eu faço parte de um grupo junto com ele, junto com o João Leite, ex-goleiro do Atlético Mineiro, também fundador dos Atletas de Cristo, Silas, Jorginho. Eu faço parte desse grupo que se chama Orando pelas Nações. Esse grupo surgiu no início da pandemia e desde então, todos os dias, às 7 horas da manhã, nós gastamos 1 hora adorando com louvor, orando, ministrando uma palavra e intercedendo pelas nações. E sem nenhuma ruptura. Nesse último mês, após conversarmos, então agora nós folgamos aos domingos. Mas todos os dias nós estamos reunidos. Eu faço parte da liderança, sou responsável pelo louvor lá. Pastora Bia e eu também somos pastores fundadores da Igreja Oficina Apostólica da Fé, porque cremos que todo ser humano é passível de conserto, é sujeito a um conserto divino, e nós cremos que o Senhor pode consertar qualquer pessoa, não importa o tamanho do pecado, nem a dimensão em que ela viveu com a sua família, Deus conserta. Amém? Estou casado com a pastora Bia, esse ano faz 25 anos, ela me evangelizou, me levou para a igreja, me deu a primeira Bíblia, me ensinou os caminhos para os evangelhos, e graças a Deus, depois que Jesus firmou-se no meu coração, ela disse: agora podemos casar. Foram quase 4 anos de namoro, temos uma filha linda, Bianca Rafaela, vai fazer 16 anos agora, dia 31. Pastora Bia e eu somos formados em bacharelado em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana aqui de Londrina. Fomos missionários na Bolívia, eu ainda jogava, e foi onde eu decidi pendurar as chuteiras para servir o reino de Deus. Eu fui contratado para ir para uma equipe chamada Oriente Petroleiro, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, e lá eu morava num bairro chamado Alto São Pedro, e eu via que tinha muitas crianças pela rua, e aquilo começou a me incomodar. Então eu comecei a ensinar futebol para estas crianças, e já começo aqui, antes de dizer a palavra, antes de ler a palavra, já começo aqui querendo despertar você para a importância do ouvir Deus. Aleluia! Ouvir Deus é o primeiro passo. E eu me lembro, olha, quando Deus tem um plano para você, você pode até resistir, mas quem vence é Ele. Assim que eu cheguei na cidade de Santa Cruz, eu não sabia espanhol, não sabia o castelhano. A Bia Carvalho, minha esposa, é formada, e quando nós namorávamos, toda vez ela vinha com um caderninho: vamos aprender? Eu: não, tem que ir embora, amanhã cedo tem treino. E por várias vezes ela fez isso, mas eu nunca me importei. Chegando lá na Bolívia, na cidade de Santa Cruz, alguém disse para um dos pastores lá do bairro onde eu morava, a igreja Antioquia, do pastor Omar, que eu era um atleta de Cristo, e ele me pediu então para levar uma palavra para os jovens da igreja, e eu aceitei. Mal falava buenos dias, buenas tardes, que é aquela questão básica. Então ele me chamou naquele culto de domingo, a igreja cheia, muitos jovens, e ele me deixou à vontade então para ministrar, para eu falar como era ser um jogador profissional de futebol, como era levar a bandeira do Evangelho, dar o testemunho como atleta de Cristo. Quando eu subi ao púlpito, eu olhei para aquela igreja, meu coração palpitava, porque eu não sabia o que falar, nem como falar, não tinha ideia se eles iam entender o que eu tinha para falar. Então eu me lembrei daquele texto de Atos, que quando os apóstolos ali estavam pregando, houve ali a manifestação de línguas, onde cada pessoa entendia na sua cultura, na sua língua. Eu disse: Senhor, eu tenho 2 pedidos: que eu fale português e eles entendam, ou que eu fale castelhano. Aleluia. Fechei os olhos, fiz esta oração, e eu disse a eles: meus irmãos, estou agradecido pela oportunidade de estar aqui. Como jogador de futebol, fico muito feliz de poder testemunhar que Jesus é o Senhor. E eu vi que a igreja começou a reagir. Vi que a igreja começou a dizer amém. Aí de repente eu vim mais para o canto, onde havia o retorno, e eu me dei conta
Na minha cabeça eu disse isso, mas da minha boca saiu: hermanos, es una gracia de Dios estar acá con ustedes. Estoy muy contento como jugador de fútbol, dar testimonio de la palabra de Dios. Jesucristo es el Señor de mi vida. Y yo estoy muy contento en decir a ustedes que Ele pode salvar a tu família, a tu casa. Amém. E a partir daí eu comecei então a treinar o castelhano, ler jornais, ouvir rádio, conversar com aquelas crianças e tornei-me fluente na língua castelhana. Então isso é o que Deus faz quando você diz sim. Amém? Como diz a minha filha Bianca Rafaela, sem mais delongas, eu tenho aqui 2 textos para ler para nós. O primeiro texto eu quero fazer dele uma base para o segundo texto. Você que trouxe a sua Bíblia, ou se puder colocar aqui para os irmãos acompanharem, eu já vou falar sobre esta foto aqui, tá bom? Está em 1 Timóteo, capítulo 4. O meu propósito aqui nesta noite, meus irmãos, é compartilhar conosco como igreja o desafio de evangelizar na atual sociedade em que vivemos. O que mudou? Quais são os desafios que temos para pregar o Evangelho, para testemunhar Jesus Cristo? Então, Paulo aqui, quando ele está discipulando a Timóteo, ele nos traz aqui 2 textos que têm muito a ver com a nossa sociedade atual, e o segundo texto é a palavra do meu chamado. Então vamos lá, 1 Timóteo capítulo 4, diz assim, a partir do versículo 1 e seguintes: mas o Espírito expressamente diz, nos últimos dias, ou nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Versículo 4: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo, versículo 6, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercite a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de a que há de vir. Versículo 9: esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. O que Paulo está falando aqui tem muito a ver com o que estamos vivendo atualmente. Paulo já tinha uma inspiração do Espírito de Deus para preparar o seu aluno Timóteo para dias difíceis. Agora que eu coloquei esta base para pensarmos já em sociedade, vamos para a palavra que tem a ver com o meu chamado. Eu quero compartilhar com vocês 2 Timóteo capítulo 4, também ensinamento de Paulo. E esta palavra Deus me deu 2 semanas depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu fundamentei o meu chamado nesta palavra, e até hoje, graças a Deus, o Senhor tem me ajudado nesta caminhada de pregação, de testemunho, evangelização, eventos, tudo para trazer os fiéis para a casa do Senhor e juntos adorarmos a Ele somente, esperando que Ele venha nos buscar. Então vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, e é esta palavra aqui que eu quero que possa queimar os nossos corações. Palavras de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no segundo livro. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino,
que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ó glória, aleluia, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Baixe a sua cabeça, eu quero orar neste momento, dando continuidade às orações aqui já realizadas. Senhor nosso Deus e Pai, te louvo por estar aqui junto com os meus irmãos, te adorando e reconhecendo que Tu és Deus. Tempo que o Senhor separou para que nós possamos receber do Senhor a inspiração, receber do Senhor a motivação, receber do Senhor a coragem, receber do Senhor a fé, receber do Senhor tudo aquilo que temos esperado ao longo da construção da nossa história, para que possamos seguir em frente, cumprindo com o nosso propósito e com o nosso chamado. Em nome de Jesus, como servo do Senhor nesta casa, eu me submeto à autoridade do pastor Wellington, eu, a minha esposa, a minha filha, a minha casa, os meus animais, ele como anjo do Senhor, eu me submeto à autoridade desta igreja aqui, Senhor, para que o Senhor possa usar este ambiente, usar-me, ó Senhor, para que a Tua palavra possa ser colocada no nosso coração e que ela possa dar muitos frutos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus irmãos. O que eu tenho para nós nesta noite, como evangelizarmos na atual sociedade em que vivemos. Aqui há pouco havia uma foto. Esta foto, ela está relacionada à cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, onde eu passei o ano todo, agora de 2021, como treinador desta equipe. E graças a Deus, como pastor dos gramados, foram 6 almas para Jesus. Aleluia! Dentre os atletas que estavam naquela foto, a minha filha, porque eu disse a ela que eu gostaria que ela tivesse a convicção do batismo. Ela sempre disciplinada, sempre educada no caminho do Senhor, discipulada por mim, por minha esposa, mas a escolha foi dela. E quando ela fez os seus 15 anos, ela disse: papai, estou pronta para descer as águas e firmar o meu compromisso publicamente em dizer que Jesus é o meu Senhor. E graças a Deus, no dia 28 de maio, após evangelizarmos estes meninos, usando o artifício do futebol, usando o artifício da bola, usando o artifício dos treinamentos, Jesus foi sendo pregado, o testemunho foi sendo dado, e neste dia desceu às águas 6 atletas mais a minha filha. Todos eles estão encaminhados na cidade de Rondonópolis, servindo ao Senhor. Alguns já estão em alguns clubes, estão construindo a sua história no futebol, e o meu desejo é que por onde eles passarem, eles possam fazer o que eu fiz por eles, pregar a palavra. Meus irmãos, eu quero pedir licença, quero me aproximar de vocês. Eu gosto de estar perto dos irmãos, amém? Falar de pertinho, olhar no seu olho. Eu quero motivar você nesta noite a ter uma compreensão do que é missão. O primeiro passo é nós desmistificarmos a missão. Quando falamos em missão, pensamos em Japão, Azerbaijão e tanto jogo pela vida aí. A gente só pensa no longe, é algo estrutural, é algo cultural. Missão é algo simples. Missão começa na minha casa. Para nós que somos casados, ministrar as nossas esposas, nossos filhos, orar pelos nossos animais, orar pelas nossas plantas, porque tudo é criação de Deus, orar pelas pessoas que entram e saem. Missão, ela pode até ser transcultural, ela pode até ser internacional, mas eu não posso pensar no longe se eu não pensar no perto. O que é que eu vou fazer na China se o meu vizinho não sabe que eu sou crente? O que eu vou fazer no Japão se a pessoa que trabalha comigo há mais de 5, 10 anos sequer ouviu dizer: Deus te abençoe? Vou mexer com você agora. Pense,
Não responda para mim, mas para você mesmo. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para uma pessoa e orou por ela? Tic-tac, 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 tic-tac. Quando foi? Você se lembra do rosto da pessoa por quem você orou após ter pregado Jesus para ela? Consegue ter a visualização do rosto dessa pessoa recebendo a sua oração depois que você apresentou Jesus para ela? Jesus disse que os discípulos deveriam ir para Jerusalém, que lá haveria o derramamento do poder, para eles serem o quê? Testemunhas, correto? Qual foi a última vez que você testemunhou para alguém? No seu trabalho, na rua que você mora, no ônibus que você pega, naquela confraternização familiar? Nós precisamos desmistificar, nós precisamos arrancar esta monstruosidade que atrapalha o chamado de missão. Para nós pensarmos no grande, primeiro nós temos que começar no pequeno. Não é isso que Zacarias fala? Capítulo 4, se não me engano, que não podemos desprezar os pequenos começos. Então nós temos que começar naquilo que é palpável, naquilo que eu consigo enxergar, naquilo que eu vejo, naquilo que eu posso tocar. Eu posso falar de Jesus? Posso. Eu não preciso falar de Jesus, mas eu posso testemunhar? Posso. Eu trabalhava numa grande empresa aqui de Londrina, ela faz elevadores, trabalhei 11 anos ali, e certa feita, um irmão que faz parte de uma comunidade aqui, eu entrei na sala e ele me disse assim: irmão, você nunca me disse que você era pastor. E eu disse a ele: eu fui contratado para ser líder operacional, não fui contratado para ser pastor aqui dentro. Mas se o meu testemunho aqui dentro não mostrou para você que há algo maior em mim, não é eu dizendo para você que sou pastor que vai fazer você pensar o contrário a meu respeito. Então é o testemunho. Certa feita eu estava saindo do local que eu trabalhava e lá vem o nosso piloto de empilhadeira. E ele vem em alta velocidade, porque nós tínhamos que produzir, tínhamos que carregar peça, e eu parei bem na frente dele. Ele freou, ficou assustado, eu como líder dele, alguma coisa aconteceu. Eu disse a ele: eu preciso falar algo para você. Você sabe que eu não brinco, não gosto de conversas pelos cantos, o que eu tenho que falar eu falo. E eu senti que a perna dele começou. Eu disse a ele: preste atenção, Jesus te ama, tem um plano lindo para a tua vida, quer mudar a tua história, quer te fazer feliz. Agora vai terminar o que você começou. E fui embora. 2 semanas depois, sem eu convidar, ele foi lá no nosso ministério, junto com a esposa, entregaram a vida para Jesus. Tinham se divorciado, casamos eles novamente. E tem sido uma bênção. Não podemos perder as oportunidades. Então eu não posso olhar a missão como um monstro grande que me impede de falar de Jesus para as pessoas. Quando eu sou feliz com Jesus, essa felicidade ultrapassa os meus medos e as minhas dúvidas. Eu não preciso falar bonito, eu não preciso ter uma gramática diferenciada, um português todo cheio de adjetivos. O que eu preciso é saber quem é Jesus na minha vida, o que Ele fez por mim, o que Ele ainda tem para fazer, e que eu, ao fazer pelo próximo o que fizeram por mim, estou contribuindo com o reino de Deus, para tirar do inferno as almas pelas quais Jesus morreu e ressuscitou. Eu preciso me motivar. Pastor, eu tenho medo de falar. Então não fale, apenas haja. Pastor, eu não sei pregar. Não precisa, dá um abraço. Eu lembro uma vez, eu morava lá no Jardim Pisa, o irmão ligou para mim: pastor, recém-convertido, pastor, eu preciso de ajuda. Eu venho aqui, peguei 2 cadeirinhas, coloquei lá na calçada, ele sentou e ele começou a falar, e eu disse sim, sim, esperando uma brecha para eu entrar. Espírito Santo, o que eu falo para ele? E ele: pastor, e falou por quase 1 hora.
Aí quando eu disse assim, olha irmão, ele levantou, me abraçou, me deu um beijo no rosto, botou na moto dele e foi embora, todo feliz. O meu ouvido e o meu abraço, Deus usou para abençoar a vida do menino. Fazer missão é amar. Fazer missão não é arrumar as malas, pegar avião e partir para o outro lado, para a Ásia, para que lugar que seja. Não! Fazer missão é ser o barco de Jesus. Fazer missão é ser morada do Espírito Santo. Fazer missão é amar incondicionalmente, porque a palavra de Deus diz que o amor cobre multidão de pecados. E a missão é para alcançar quem? Os pecadores. Precisamos desmistificar, perder o medo. Sinto muito, mas eu tenho que te falar uma verdade. Se você disser que não é um missionário e que não é uma missionária, você está redondamente enganado. Desde o dia que você entregou a tua vida para Jesus, você não tem mais vontade própria não. Se Jesus habita em você, aonde você chegar, você está fazendo missões. Você chegou no hospital, pronto, olha a missão. Entrou na escola, está em missão. Entrou no ônibus, está em missão. Entrou no trabalho, está em missão. Voltou para casa, deu um beijo na esposa, deu um beijo no esposo, está em missão. Abraçou o filho, está em missão. Deu graças a Deus pelo alimento, está em missão. Então eu quero agora desafiar você a não olhar para o Japão, a não olhar para a Ucrânia, a não olhar para a Rússia. Merecem as nossas orações, sim. Mas antes de olharmos para eles, quantas pessoas estão morrendo do nosso lado? Quantas pessoas famintas estão à nossa volta? Da nossa própria família. Fazer missão é deixar-se levar pelo Espírito de Deus, é dar a Ele a liberdade de usar a tua voz, de usar o teu abraço, de usar o teu corpo, de usar a tua faculdade. Tenha certeza que Deus vai usar tudo que você tem para um propósito. Se voltarmos um pouquinho ali na carta que Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, ele vai dizer: ei, eu quero que você ore por aqueles que estão em eminência, as autoridades, faça oração, intercessões. Aí você chega no versículo 5, sabe para que Deus quer que ore? Porque é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Então a minha missão é ser um canal, é ser a missão em movimento para salvar pessoas, porque esta é a vontade de Deus. Versículo 5 de 1 Timóteo 2, é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Quero desmistificar aqui uma segunda condição. Irmãos, preste atenção, isso mexe com a gente. Tem alguém aqui que já vem pregando para uma pessoa faz tempo e ela ainda não se converteu? Faz tempo que você vem falando, vamos na igreja. Ah, eu vou, mas ela não veio. Oh, você precisa se converter. Não, eu vou me converter. Amém. Tem. Sabe por que a gente fica frustrado? Vou te dizer agora. Quero arrancar essa carreta de cima de você que Satanás tem colocado. Presta atenção. O que Jesus mandou nós fazermos foi testemunharmos e pregarmos. Pastor, Jesus mandou o senhor convencer alguém? De quem que é esse papel de convencimento? Do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Qual é o nosso papel então? Pregar, testemunhar, orar. O convencimento é do Espírito Santo. E aí a gente fica frustrado porque estamos pregando, estamos orando e de madrugada a gente intercede para aquela pessoa e aquela pessoa continua com o coração duro e a gente fica frustrado porque as coisas não acontecem. Ei, não acontece porque não é você que convence, é o Espírito Santo. Então faça a tua missão, ore, se for preciso, jejue, vai lá, pede ajuda para o pastor, reúne os irmãos, põe o nome do irmão lá, levantem as mãos, deixa o Espírito Santo fazer o papel dele e eu e você nos preocupemos em fazer o nosso, que é o quê? Sermos missionários. Todos nós somos missionários. Vou contar para vocês algo aqui que mexeu com a minha estrutura. Em 98 eu voltei da Bolívia,
fui para um ministério onde eu conheci o irmão Anderson, e nessa época começava a se disseminar aqui a questão das células. E eu e a minha esposa começamos a abrir células em igrejas, Paiquerê, Irerê, Rolândia, Ibiporã, toda a região. E um dia eu procurei o meu pastor, após pregar em hospitais, após pregar dentro dos viscais, dos supermercados, após pregar nas escolas, eu falei para o meu pastor: pastor, eu tenho algo que eu preciso vencer. Ele disse: o quê? Eu gostaria de pregar no ônibus. Ele disse assim: vem aqui que eu vou ministrar você. Aí eu cheguei para o pastor bem assim, ó. Aí ele pôs a mão na minha cabeça e disse: abra o olho e olhe bem nos meus olhos. Aí eu disse: oh, agora eu vou receber. A unção vai descer e eu vou entrar rasgando para dentro dos ônibus. Ele olhou bem nos meus olhos e disse: sabe por que você não prega dentro dos ônibus? Eu disse: por quê, pastor? Porque você é um covarde. Rapaz, aquilo ecoou dentro da minha alma: covarde, 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 covarde. Nessa época, minha esposa e eu estávamos fazendo um trabalho no Biporã. Tínhamos algumas células lá que nós ministrávamos. E todas as vezes que eu chegava no terminal, que eu descia ali na avenida, que eu subia no ônibus, aquela palavra: covarde, 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 covarde. E foram semanas. Aí teve um dia que eu falei: eu não sou covarde, porque Deus é comigo. Não foi isso que Deus falou para Josué? Seja forte e seja corajoso. Hoje eu sou forte e hoje eu sou corajoso. Que Deus me ajude. Peguei meu violão, peguei minha Bíblia, entrei no ônibus. E aí minha esposa já foi lá para frente, arrumou uma cadeira, sentou, ficou quietinho, encostado aqui, cochilando. E o ônibus foi enchendo. E esse ônibus foi enchendo e foi enchendo. E minha mão começou a suar e eu comecei a ficar preocupado. Começou a me dar um suador. E eu comecei a ir para o meio do ônibus e muita gente lotou. Quando chegou lá no Grêmio, saída para ir para lá, lotou. Eu falei: e agora? Tem que ser hoje. Eu não sou covarde, eu sou forte, sou corajoso. Quando o ônibus passou em frente ao Ceasa ali, eu disse: atenção! O ônibus levantou aquele fumaceiro de roda, de pneu queimado. O motorista freou assim, segurando. Ô, Jeová! O cobrador deitou em cima da caixinha de dinheiro. Pensaram: é um assalto. Todo mundo encolheu. O ônibus jogou para o estacionamento. E eu disse: Jesus Cristo salva, aleluia. Aleluia. Aí bem lá no fundo eu escutei assim: oh, glória. Aí tomei uma dura do motorista, mas preguei. Evangelizar é uma decisão. Ser missionário, uma missionária, é uma decisão de compartilhar o que você tem. Se eu for esperar sentir, sabe quando que eu vou? Nunca. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quando nós olhamos para os evangelhos, todos eles vai registrar Jesus nos mandando ir. Todos os evangelhos. Vamos pegar aqui, por exemplo, Mateus 28, a partir do versículo 16. Diz ali que os 11 partiram para a Galileia, para o monte, para onde Jesus havia designado. Chegando lá, eles viram a Jesus e o adoraram. Alguns duvidaram. Jesus chega para ele e diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então nós vemos que Mateus registrou esse chamamento do Senhor. Ide e pregai. Recentemente eu ouvi um teólogo dizendo que para essa condição do ide poderia acontecer um ressignificado, porque geralmente quando aqueles que fazem a transcrição bíblica, muitas vezes eles procuram palavras para que se assemelhem à palavra original. Então eles jogam para um imperativo, enquanto outros jogam para o gerúndio, indo.
Só que ele falou que de repente a palavra mais correta para o id é: após irem, depois que forem, então vocês pregam, batizem. Então a primeira coisa é nós irmos. Então, para evangelizar, eu preciso ter uma atitude. Ah, mas eu tenho medo. Então eu tenho que pedir conselho para Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, não é verdade? E se Ele que me comissionou, então Ele vai me ajudar a me colocar numa condição em que eu consiga pregar o Evangelho, sim ou não? Não importa as nossas limitações. Muitos de nós aqui têm síndrome de Moisés. Qual é a síndrome de Moisés? Ele está com o povo saindo do Egito, ele tem o cajado na mão, que significa a sua autoridade que Deus lhe dá, e ele está olhando para o mar, correto? E está ali. O que ele está esperando? Até que Deus fala: ei, o que você está fazendo aí? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus já nos capacitou. A primeira coisa que Ele fez foi nos salvar, por isso estamos aqui. E a partir do momento que eu sou salvo, eu tenho à minha disposição a pessoa de Jesus. Eu tenho a palavra de Jesus. Eu tenho a autoridade de Jesus. Eu tenho o poder de Jesus. Eu tenho o ministério dos anjos, segundo a carta aos Hebreus. Não é? Então eu tenho todas as ferramentas para evangelizar. Paremos aqui por um instante. Olhemos para a nossa realidade agora. Está fácil evangelizar? Não está fácil, irmãos. Existe uma concorrência muito grande. Olhe para a nossa realidade. Estamos no meio de uma pandemia. Eu não vou dizer que estamos no fim da pandemia, porque ainda tem muita coisa pela frente. Os cientistas estão falando de outras ondas que podem vir. Quem aqui antes já passou por uma pandemia? Eu nunca. Talvez a nossa geração não. Pandemia é algo que pegou todo mundo de surpresa, tirou muita coisa de pessoas. Muitos entes queridos nossos partiram para a glória. Estamos agora em meio de um ensaio de uma possível guerra nuclear. As ameaças aí internacional acabam trazendo malefícios para todo mundo, porque envolve a questão financeira, política, envolve a ONU, envolve todo o universo que nós vivemos. Nós temos hoje a mídia, que cada vez mais tem entrado no coração dos nossos jovens. Temos aí, por exemplo, esses dias fui assistir um filme com a minha filha, censura para 12 anos, cenas de sexo explícito, censura para 12 anos, não tem mais censura. Esse debate aí da questão do gênero nas escolas, para as crianças. No Rio de Janeiro tem um cidadão lá querendo tornar crime quem prega o evangelho na rua. Graças a Deus que ainda ninguém aprovou, mas está lá para ser analisado. Se você estiver pregando nas ruas do Rio de Janeiro e alguém se sentir incomodado e falar denunciar a pessoa, vai preso. Ainda não foi aprovado. Graças a Deus, e creio que não vai ser. A igreja tem que se mover. Então vamos olhar para a nossa cidade. Como é que eu prego o evangelho em meio a uma sociedade que, segundo Paulo, está com comichão nos ouvidos? Levanta para si falsos doutores. Recentemente eu vi aí pastora casando com pastora e pastor casando com pastor. Falei, meu Deus, o que é isso? Está fácil evangelizar? Aí veio uma ferramenta maligna junto com a pandemia. Fique em casa. Graças a Deus que hoje não tem culto. Acredite ou não, teve gente que deu glória a Deus. Sabe, irmãos, não está fácil, pastor. Não está fácil concorrer com a internet. Hoje está todo mundo pregando na internet, mas aonde está o calor humano? Aonde está o olho no olho? Aonde está o amor fraternal da igreja, de saber que o irmão não está bem, orar por ele, impor as mãos? Não há nenhum problema de você ficar em casa, não há nenhum problema, mas o autor dos Hebreus diz
Há uma importância em congregarmos, nós temos que congregarmos para cultuarmos ao Senhor, para agradecer pela vida, para agradecer por todas as coisas boas que Ele nos deu. Mas teve gente que pegou carona com a pandemia, e o pastor às vezes olha, poxa, o irmão não voltou ainda. Enquanto houver pandemia, ele não vem para a igreja. Irmão desavisado. Nós temos vivido hoje um evangelho financeiro, comercial. Temos vivido hoje um evangelho de barganha. Por isso, nós que conhecemos a verdade, nós que fomos envolvidos por esta verdade, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos tirou do inferno, que nos tirou da bebida, que nos tirou da prostituição, que nos tirou da mentira, este evangelho de poder precisa passar por nós e transformar vidas. Aleluia! Porque se nós nos calarmos, as pedras vão gritar. Irmão, se eu perder com uma pedra, eu largo mão. Vamos ali para Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14. Finalmente Jesus aparece aos 11, que estando assentados juntamente, lança-lhe nos rostos a sua incredulidade, a dureza de coração, porque não creram no testemunho daqueles que já haviam visto Jesus ressuscitado. E ele se aproxima deles e diz: ei, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Olha o que ele te dá para evangelizar, presta bem atenção. E contra isso não há inferno que resista. Aleluia. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, e eu, pastor Cacau, que creio no poder de Deus, se comerem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quantas pessoas precisam ser curadas? Quantas pessoas estão do nosso lado sofrendo com enfermidade da alma, com enfermidade das emoções, com enfermidades físicas, e nós temos toda essa ferramenta que é o poder de Deus, de levantar a mão e dizer: coloque-se de pé, em nome de Jesus, receba a cura. Depois que Jesus disse isso aos seus discípulos, ele foi ao céu e sentou-se à direita de Deus. Sabe o que os discípulos fizeram? Começaram a pregar, começaram a anunciar, e Jesus cooperava com eles na pregação da palavra, juntamente com os sinais que se manifestaram. Evangelizar é transportar para quem está próximo de mim o que Jesus me deu. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 1. E tendo convocado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. E os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse a eles: vão pelo caminho, não levem alforje, não levem bolsas, não levem pão, não levem dinheiro e nem levem 2 túnicas. A casa em que vocês entrar, fiquem ali até que de lá vocês saiam. O que Marcos, de maneira direta, está nos dizendo? Se você vai com Jesus, você não precisa de nada, você só precisa da fé. Hebreus 11:1, o que é a fé? A esperança daquilo que se não vê e a convicção daquilo que se espera. Eu não vejo a cura, mas se eu liberar uma palavra, vai ser curado. Eu não vejo o pagamento das dívidas, mas se eu trabalhar e crer que Jesus vai entrar com a provisão e com a providência, vai vir o recurso, com a graça de Deus, e eu vou saldar a dívida. Tudo que eu declarar no nome de Jesus vai acontecer, porque João disse isso lá no capítulo 15. E tudo que pedirdes crendo, nós receberemos. Glória a Deus! Nós temos todas as ferramentas à nossa disposição para a pregação do Evangelho. O que eu preciso é, diga comigo, ir. O que eu preciso é ir. Vamos lá de novo, ensaiar. O que eu preciso é ir. Oh, glória! Se eu for, Jesus vai comigo. Amém. Se eu não for, Ele respeita. Ele respeita. E Ele vai buscar uma oportunidade de motivar você. Por isso que às vezes vem os problemas. Por isso que às vezes do nada vem uma enfermidade. Você é demitido.
uma situação adversa, porque Jesus quer tirar você de onde você está, porque tem algo melhor para você. Evangelize. Enquanto você evangeliza, você planta. Oh, glória! Enquanto você evangeliza, você planta. Você pode até não colher depois, como diz Paulo, mas você vai colher lá no Espírito, lá com Jesus. E quão maravilhoso é entrar naquele portãozão. Sou pastor Cacau. Pastor Cacau, amigo do pastor Wellington. Entre no gozo do teu Senhor. É glória, não há prazer maior do que a certeza da eternidade com Cristo. Capítulo 10 de Lucas. Tendo Jesus designado ainda outros 70, de 2 em 2, pediu para que eles fossem diante de sua face, para pregar nas cidades e lugares por onde ele havia de ir. E novamente ele diz, olha não, né? E ele diz, a seara na verdade está pronta, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua seara. Vão pelo caminho, eu vos envio como cordeiros no meio de lobo. Não levem nada, não levem bordões, alparcas, não levem nada, e também não se detenham pelo caminho. E quando vocês entrarem na casa de alguém, diga: a paz seja nesta casa. Aleluia, aleluia. E para garantir isso, ainda no capítulo 10 de Lucas, dá um pulinho no versículo 19. Eis aí, vos dei, está dado, está estabelecido a autoridade para pisar em serpente e escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada, mas nada, pensa em alguma coisa aí, chega nem perto, é nada, enfermidade, não, falta de dinheiro, não, estou desempregado, não, nada, absolutamente nada, Aleluia. nada vos causará dano algum, nada. Aleluia. Mas isso só vai acontecer, 1, 2, 3, se eu E. Oh, glória, vocês estão entendendo? Só vai acontecer se eu E. Oh, glória, eu estou indo, quem vai comigo? Aleluia. Glória a Deus. Está queimando algo aqui no meu coração. Dá uma olhada para essas cadeiras que estão vazias aí. Olhou bem? Sinto uma inspiração de Deus para dizer a você: estas cadeiras não estão vazias. Amém. Elas estão reservadas. Aleluia. Para aqueles que vocês irão evangelizar. Aleluia. Serão eles, a família e a família. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Seu pai, seu tio, seu avô, seu primo, namorada, noivo. Ó, cabe todo mundo aqui, pastor. Talvez tenha que colocar mais umas cadeiras, viu? Amém? Glória a Deus. Já, para mim caminhar aqui, irmãos, para motivá-los, nós precisamos evangelizar, porque se nós que temos essa responsabilidade não evangelizarmos, não vamos contribuir para que a igreja continue crescendo. Vamos chegar ali em João 21. Eu quero falar aqui sobre distração. O Senhor nos disse para evangelizarmos, para pregarmos, para sermos testemunho. Em João 21, Pedro está ali quieto, pensativo. Ele já sabia que tinha que evangelizar, ele já sabia que tinha que pregar. Aí Pedro levanta e fala: vou pescar. Os demais levantam com ele e falam: não, vamos também. E aí eles passam a noite toda pescando. Pegaram 10 peixes. É isso que está na sua Bíblia? Passaram a noite inteira pescando, pegaram 10 peixes? Não. Pegaram uns 15? Pegaram quanto? Nenhum. Rapaz, nenhum. Na noite inteira. Mas vem aqui. O nosso amigo Pedro não era profissional da pescaria? Poxa, como é que um pescador profissional não pega nada? Quando você está fora de propósito, você não pega nada. Quando você está fora de propósito, você não pega nada.
Você pode ir lá no pé de morango, que dá morango o ano inteiro, se você está fora de propósito. Quando você chegar lá, você não vai achar um morango sequer, porque você está fora de propósito. Cansado, a noite inteira sem pegar nada. Mas aí Jesus, ei, vocês têm alguma coisa de comer? Não tem nada, senhor, nós não pegamos peixe nenhum, não. Não pegamos nada. O Pedro enganou nós, falou para nós vir pescar, passamos foi raro, catamos foi pernilongo, em alto mar, não sei se tem, mas tudo bem. Aí Jesus falava assim, ei, lança rede na direita. Olha a direção de Jesus. Quando eu evangelizo na direção de Jesus, quando eu evangelizo na direção de Jesus, quando eu testemunho, sabendo que Jesus é comigo, quando eu oro, sabendo que Cristo é comigo, que o Espírito de Deus está comigo, que o ministério dos anjos está comigo, como diz o Salmo 91, né? Porque aos seus anjos dará ordem a nosso respeito, para que ele nos sustente em suas mãos e nem mesmo nossos pés sejam feridos em alguma pedra. Quando eu sei que o poder do reino de Deus está comigo, eu lanço a rede do lado direito, eu obedeço a orientação de Jesus. E aí, quantos peixinhos fala aqui pro pastor Cacau? Quantos? Para quem não tinha pego nada, agora tem um detalhe. Foi qualquer peixe? Não. Qual é a referência que a Bíblia dá? Grandes peixes. O quê? Grandes peixes. Você quer coisa grande? Glória. Levanta a tua mão aí. Você quer coisa grande? Aleluia. Obedece Jesus que você vai ver o que é bom. Aleluia. Agora vai chegar aonde eu quero, irmãos. Os irmãos arrastaram a rede para a beira da praia. Vai vendo, né? Tem aquela parte que Pedrão se lança na água. Antes disso, João entende que era Jesus que estava lá. Quando eles chegam na praia, já tem uma comidinha ali. Já tem peixinho com pão. Jesus prepara tudo. Jesus mata a nossa fome. Jesus sacia a nossa sede. Jesus supre a nossa necessidade, meus irmãos. Aleluia. Oh, glória. Aí Jesus fala assim, ei, pega um pouco do que vocês têm aí, põe junto aqui e vamos comer. Comer, todo mundo? Comer? Beleza. Pedrão, vem cá, meu filho. Eu vou dar uma aula de canto para você. Vamos ali no canto, eu vou conversar com você. E aí Jesus disse para ele, Pedro, tu me amas? Jesus, eu gosto do Senhor. Eu amo, sim, mas é de gostar. Cuide ou apacenta os meus cordeiros. Essa é a primeira vez, certo? Cordeiros. Aí de novo, né? Pedro, você me ama? Aí Pedro fica meio constrangido. Jesus, não é aquele amor, assim, é um gostar. Cuide, apacenta as minhas ovelhas. E aí na terceira vez, Pedro, então quer dizer que você não me ama daquele jeito. Você só gosta de mim, é isso? Aí Pedro constrangido. Constrangido, sim, procurando resposta. Jesus, é só isso que eu consigo agora. Eu até quero, mas não estou conseguindo. Apacento as minhas ovelhas. Sabe por que Jesus mandou ele cuidar primeiro dos cordeiros? Porque se não tiver cordeiro, não tem ovelha. Cordeiros são os adolescentes, as crianças que vão virar carneiros e ovelhas. Aleluia! Por que Jesus não colocou as ovelhas primeiro? Mas as ovelhas geram cordeiros. Tudo bem, não vamos entrar na lei de quem nasceu primeiro. A grande realidade é que se não houver crianças hoje, amanhã não tem adulto. É verdade. Então eu tenho que fazer o quê? Evangelizar. Eu preciso ter gente aqui para ensinar Jesus. Eu preciso ter aqui. A escola bíblica tem domingo? Na quarta. É na quarta? Não pode faltar. Porque aqui que é aquele alimento diferenciado, a picanha espiritual. Onde você tira as dúvidas. É onde as criancinhas vão comer tutano, e vai crescer ovelhas fortes, que vão reproduzir cordeiros fortes, que vai dar ovelhas fortes, cordeiros fortes, que vai dar ovelhas fortes, e então teremos uma igreja forte, evangelizadora. Aleluia. Aí sim, vai se estabelecer a palavra de Cristo. Esta é a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Aleluia. Aleluia. O missionário tem que mover
mover o teu coração, tá? Vamos pensar do outro lado do oceano? Vamos, mas não agora. Vamos começar pequenininho? Eu só preciso fazer o quê? Ir. Glória, de novo. Eu só preciso? Ir. Você já lembrou da pessoa com quem você falou a última vez de Jesus? Conseguiu lembrar? Achou que eu tinha esquecido, né? Qual foi a última?